Ok, agora está sendo gravada. Então, vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, pessoal, estamos vendo. Beleza. Bom, aqui eu queria só apresentar para vocês algumas coisas importantes, né? Sobre essa parte primeira de forças e momentos de uma força, que é algo que vocês devem ter em conta na hora de resolver os problemas, né? Na primeira prova você vai encontrar uma situação de um corpo em equilíbrio e vocês vão ter que determinar forças que agem sobre esse corpo e momentos que agem sobre o corpo, né? Esses momentos podem ser momentos de uma força ou de várias forças ou momentos de binário. Ainda hoje eu não vou falar de momentos de binário, vou só falar sobre forças e momento. Então, quando a gente tem uma estrutura em equilíbrio, que pode ser uma viga, ou pode ser uma estrutura qualquer, né? As vigas são normalmente as estruturas que mais se usam para suportar cargas, né? Porque são estruturas muito resistentes, né? E para você ter uma viga suportando uma carga, essa viga tem que estar apoiada, ok? Que significa, ela tem que estar fixa em algum lugar, tá? E essa fixar a viga se faz através dos chamados apoios. Deixa eu ver aqui. Ok? Através dos chamados apoios. Aqui eu coloquei no sistema acadêmico uma slide onde se mostram alguns tipos de apoios, também se chamam conexões, ok? E hoje eu vou falar brevemente sobre alguns dessas conexões e vou colocar aqui no quadro um exemplo de um apoio de uma viga e como a gente pode determinar as reações dos apoios, né? Quando você fixa uma viga, ela está fixada nos seus apoios, esses apoios fazem força e momento sobre essa viga. É o que faz com que a viga fique apoiada, né? A gente tem vários tipos de apoios. Aqui tem uma lista desses apoios em duas dimensões. Hoje eu vou falar apenas de dois desses apoios. Tá? Tem vários aqui. Por exemplo, esse apoio aqui, gente, esse aqui especificamente é um apoio que você vai encontrar muitas vezes em muitas situações. É o chamado rolete, né? Ok? Vou aumentar aqui, não sei se dá para ver bem. Aqui está o rolete. Vocês podem ver aqui, isso aqui são umas rodinhas, ou seja, é um apoio onde a estrutura, esse tubo aqui seria a estrutura, está fixada a esse rolete, e são umas rodinhas. Essas rodinhas permitem que essa estrutura ela possa andar livremente ao longo de uma superfície, né? Aqui está uma superfície inclinada, um ângulo θ, mas essas rodinhas permitem que essa estrutura ela se pode mover ao longo dessa superfície, ok? De forma tal que ao longo da direção paralela à superfície, essa estrutura é livre de se mover, né? Okay? Ela não está fixada pelo apoio ao longo dessa direção. Mientras que ao longo da direção vertical, ela é impedida de se mover para baixo, ou seja, essa estrutura ela não pode descer, né? Ela está sendo impedida pela superfície de se mover para baixo. Esse impedimento ele está conectado com uma força, né? Ou seja, a superfície faz uma força de contato, uma força de reação apenas sobre a estrutura, e essa seria a reação desse apoio. Ou seja, o rolete sempre faz uma reação normal à estrutura, e sempre para cima, né? Ok? Ou seja, aqui nesse caso, reparem que essa estrutura ela pode sair da superfície, logo ela é livre de sair para cima, mas não de descer. Ok? E esse impedimento é uma reação do apoio que seria a força do apoio. Então, sempre que vocês vejam um rolete, vocês vão ver que esse rolete faz uma força apenas de reação. Tem outro apoio muito importante que vocês vão encontrar muito também, que é esse aqui que se chama de apoio oscilante, né? Gente, qualquer dúvida, por favor, me perguntem. Então, o apoio oscilante, ele é como um balanço, um pequeno balanço, né? Repare, né? Aqui você tem a superfície inclinada, no ângulo θ, e isso aqui é como um pequeno balanço que está
apoiado nessa superfície, né? Simplesmente apoiado na superfície, e ele pode balançar para cá e para lá. Tá? Reparem que isso aqui é um pino. Ou seja, essa estrutura ela pode girar em torno desse pino, né? Então, ela é livre de girar, ela é livre de balançar ao longo da direção horizontal, né? Se balançar ao longo da direção horizontal, mas ela está impedida de se mover para baixo também, né? Okay? Ou seja, o apoio oscilante também é um apoio, apenas um apoio, e a força no apoio oscilante, ou a reação do apoio oscilante, é sempre uma força de reação ou uma força normal. Ok? Com alguma dúvida, a gente vai trabalhando esses apoios ao longo dos próximos dias, né? Só estou aqui apresentando para vocês eles. Aqui tem outro apoio muito importante, que é o pino. O pino é um pino, né? Você tem aqui a estrutura, que seria esse tubo aqui, né? Esse tubo aqui, e ele está fixado a esse apoio através de um pino. Então, como esse é um pino, essa estrutura seria livre de se mover rotacionalmente ao longo desse apoio, mas é impedida de se mover em qualquer direção, né? Porque está agarrada por esse pino, ok? Logo, esse pino ele impõe um movimento translacional, impõe uma restrição translacional a essa estrutura em qualquer direção, né? Tá? A reação desse apoio seria uma força qualquer, aqui está representada essa força, seria uma força ao longo de uma direção qualquer, e essa força ela pode ser descomposta, você pode descompor essas forças ao longo da direção horizontal e da direção vertical, né? Por isso se diz que um pino sempre reage sobre uma estrutura através de duas forças, uma força horizontal e uma força vertical, ok? E, por último, eu queria apresentar para vocês esse apoio aqui, que também é muito importante, que é o chamado engaste, né? Tá? Então, o engaste, a estrutura está fixada completamente numa parede. Por exemplo, você abre um buraco, enfia aqui a estrutura, aquela viga, e coloca cimento ali. Ela está agarrada completamente nessa parede, né? Então, esse é o apoio que impõe a maior restrição em qualquer estrutura, porque uma estrutura que esteja fixada através de um engaste, ela é impedida não apenas de se mover na direção horizontal e vertical, mas também de rotacional, está completamente engastada, né? Por isso é que o engaste ele impõe duas forças, duas reações de apoios de forças na direção horizontal, na direção vertical, mas também impõe um momento de binário, porque o momento de binário é o que impõe o que restringe a rotação dessa estrutura. A gente ainda não falou sobre o momento de binário. Nas próximas aulas eu vou falar sobre o momento de binário e vocês vão entender melhor o que significa esse momento de binário. Então, são os apoios mais importantes que a gente vai ver ao longo dessa primeira parte, né? E também ao longo de todo o semestre é importante que a gente aprenda a identificar quais são as forças e os momentos que fazem os apoios sobre uma estrutura. Depende muito a resolução de um problema se você já sabe de antemão quais são as reações que um apoio específico faz sobre uma estrutura. Então, gente, alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa parte, né? A gente vai trabalhar sobre isso nas próximas aulas, ok? Ainda eu vou colocar um vídeo sobre apoios ali no sistema acadêmico para vocês acompanharem esse vídeo e aprender um pouco mais sobre apoios. Então, alguma dúvida, pergunta? Eu vou colocar um exemplo agora aqui no quadro, vou resolver um exemplo de apoio, tá? Se não tiver dúvida, vou desligar o compartilhamento de tela e vou passar ao quadro, para fazer um exemplo no quadro. Então, aqui, estou desligando e vou fazer um exemplo no quadro. Aqui eu vou mover essa câmera. Cuidado para cá. E vocês me vão falar se dá para ver aí
bem o quadro, né? Quando ela estiver fixada. Dá para ver o quadro aí, gente? Professor, se der para subir um pouquinho a câmera. Subir um pouquinho. Aí, ficou perfeito. Beleza. Bom, eu vou colocar um exemplo, gente, de uma viga. É o exemplo mais simples. É a viga simplesmente apoiada, né? E vou discutir com esse exemplo muito simples esses conceitos de força ou de reações dos apoios, né? Que basicamente são forças e momentos, né? Quando eu falo de momento, gente, você tem que lembrar de torque. Um momento é um torque, né? A gente estudou torque em Física 1, né? Você tem o torque normalmente está associado a rotações. Quando uma força age sobre um corpo, você tem um corpo qualquer, e uma força age sobre esse corpo, essa força, ela não apenas causa uma translação do corpo, como pode causar uma rotação, né? Porque vocês sabem disso aí já, né? E essa rotação está associada ao torque que essa força faz, tá? O torque de uma força, ou o momento de uma força, né? Lembrem sempre, momento é a mesma coisa que a gente chamava de torque. Então, o momento de uma força, o torque de uma força, ela se define em relação a um ponto, né? Lembrem que a gente usava para a letra torque o tal, em Física 1, um vetor. E se definia da seguinte forma, né? Lembrem, né? Lembrem de Física 1. Era o produto vetorial entre um raio vetor e a força que age sobre o corpo. Esse raio vetor é o raio vetor que fixa a posição da força em relação a algum ponto, né? Agora, a gente vai usar, em lugar da letra tal, a letra M, se referindo ao momento, mas é basicamente a mesma coisa. Bom, esse raio vetor, como eu falei, é o raio vetor que fixa a posição da força em relação a algum ponto. Esse ponto pode ser um ponto qualquer que seja a origem de um sistema de coordenadas que a gente escolhe, né? Logo, esse raio vetor seria esse raio. Tá? Então, para você falar de momento, você sempre tem que escolher um ponto. O momento de uma força só faz sentido em relação a algum ponto ou algum eixo, né? Ok? Então, o produto vetorial entre esse vetor aqui e essa força vai definir o momento dessa força em relação ao ponto que seria a origem do sistema coordenado, ok? Lembrem de matemática que o produto vetorial entre os vetores é sempre um vetor, e aqui, momento seria esse vetor, que é simultaneamente perpendicular aos dois vetores do produto vetorial, né? Ok? Seria um vetor que está num plano, ou seja, numa direção que é perpendicular ao plano definido pelos vetores R e F, né? Seria um vetor perpendicular a esse plano. E é isso, estou relembrando coisas que a gente já viu em Física 1. Alguma dúvida, pergunta? Vou colocar agora aqui isso através de um exemplo. Bom, vamos ver um exemplo aqui. O caso da viga simplesmente apoiada. Uma viga simplesmente apoiada é uma viga que está apoiada em dois pontos, seriam os dois extremos da viga, no ponto A e no ponto B, sendo que um desses pontos, a viga não se pode mover em nenhuma direção, ela está agarrada. Normalmente, isso se faz através de um pino. Então, no ponto A você coloca um pino. Tá? Seria um pino aqui, atravessa. Logo, essa viga, ela em relação a esse pino, ela pode rodar livremente, né? Mas ela não se pode mover em nenhuma direção. Ela está agarrada ali translacionalmente nesse pino. E no ponto B você tem um apoio simples, certo? Simplesmente essa viga está apoiada no ponto B. Então, repare, no ponto A ela está no pino e no ponto B está apoiada. Essa viga pode fazer assim. Beleza? Mas ela não pode se mover aqui para baixo. Esse apoio está impedindo essa translação para baixo.
E aqui não se pode mover em nenhuma direção. Okay? Logo, esse pino ele impõe uma restrição translacional nas direções vertical, vou chamar aqui AY, e na direção horizontal AX. Ok? Ou seja, esse apoio ele faz duas forças que impedem a translação vertical e horizontal dessa viga nas duas direções, né? Okay? E esse apoio, como ele é apenas um apoio simples, só impõe uma restrição para baixo. Ou seja, essa viga não pode descer porque o apoio faz uma força para cima, impedindo que essa viga desça aí nesse ponto. Tá? Ok? Então, normalmente a gente tem sobre essa viga alguma carga, né? Ou seja, na situação real, você pode ter, por exemplo, uma viga que está suportando um telhado ou suportando qualquer outra estrutura que seja mais pesada. As vigas, elas são feitas de material muito resistente e são usadas precisamente para suportar estruturas muito pesadas. A gente vai ver isso nas próximas aulas também, né? Ok? Então, por isso é muito importante estudar o equilíbrio de vigas. Logo, essa viga está aqui apoiada e sobre ela age uma carga qualquer, uma força qualquer. Vamos deixar assim uma força qualquer e vamos supor que essa força está agindo no centro da viga. Tá? Então, além da força externa, você vai ter as reações dos apoios, né? Apoios, a reação dos apoios. E um problema muito importante no equilíbrio de vigas é saber qual é o valor dessas reações. É determinar qual é o valor dessas reações se a gente conhece o valor da carga externa, né? Como a gente determina essas reações? Bom, como esse sistema está em equilíbrio, ok? O equilíbrio dessa viga vai ser simplesmente o equilíbrio de todas as forças que agem sobre a viga, mas também de todos os momentos ou todos os torques que agem sobre essa viga, tá? Ok? Você não pode ficar apenas com as forças, porque você tem aqui uma estrutura com dimensões, ou seja, em princípio essas forças, além de causar ou tender a causar translação nessa estrutura, elas também tendem a causar rotação. Se elas estão em equilíbrio translacionalmente e rotacionalmente, você tem que ter um equilíbrio de forças e um equilíbrio de momentos. Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Pode perguntar. Beleza? Bom, vamos começar com o equilíbrio de forças. Essa equação aqui, ela implica o equilíbrio em duas direções, né? Na direção horizontal, você tem que ter um equilíbrio de forças, e na direção vertical, você tem que ter o equilíbrio de forças. Tá? Eu vou escolher aqui como x e y, vou escolher aqui, o eixo x para lá, o eixo y para cima, ok? Dá para ver isso aqui, gente? Acho que sim, né? Tá? Logo, vocês têm que colocar as equações nas duas direções, na direção horizontal e na direção vertical. Para criar essa equação aqui na direção horizontal, a soma das forças na direção horizontal tem que ser igual a zero. Que forças estão agindo na direção horizontal, na direção x? Apenas essa força aqui. Ou seja, essa equação aqui implica que a x tem que ser igual a zero. Logo, você não tem essa força sobre a viga na direção horizontal. Essa força tem que ser igual a zero. E é evidente que tem que ser igual a zero porque, pensem bem, se você tem essa viga apoiada aqui nesses dois pontos e você age com uma força de cima para baixo, é de esperar que esses apoios apenas reajam de baixo para cima. Tá? Então, você não vai ter aí, na direção horizontal, nenhuma reação dos apoios. Essa equação aqui na direção vertical implica que essas duas forças têm que equilibrar essa força externa, somadas, ok? Aqui é soma das forças. Então, você vai ter que AY mais BY
aqui vou escolher para cima positivo e para baixo negativo. Essas duas forças seriam positivas. Essa seria negativa, igual a zero. Ou a soma dessas duas igual a zero. Ok? Pronto, aqui a gente já tem uma equação. Se a gente conhece F, a gente pode determinar a y e by, só que não é suficiente, né? A gente tem apenas uma equação e duas incógnitas, né? Essas coisas aqui seriam nossas incógnitas. Sendo que a gente conhece a força que está agindo sobre a vida. Então, como não é suficiente, a gente precisa pelo menos de mais uma equação, porque temos duas incógnitas. Aí a gente vai para a soma de momentos, né? Okay? Vamos saber essa equação. O que significa essa equação? Bom, como eu falei inicialmente, quando a gente vai analisar a soma, vai analisar o momento de uma força, a gente tem que escolher um ponto ou um eixo, né? Tá? Então, reparem que isso aqui é um problema em duas dimensões, um problema bidimensional. A gente está supondo que essas três forças estão no plano do quadro. Logo, elas estão no plano do quadro. Então, a gente pode escolher, para analisar os momentos, algum ponto que esteja também no quadro. Porque a vantagem de escolher um ponto em relação ao qual você analise o momento dessas forças, se esse ponto estiver no quadro, reparem, o raio vetor que fixa a posição da força B, o raio vetor que fixa a posição da força A, e o raio vetor que fixa a posição da força F, quando você faz o produto vetorial entre esse vetor e esse aqui, entre esse e esse, esses produtos vetoriais vão dar vetores ao longo da direção perpendicular, né? Lembrem que o produto vetorial entre esse vetor e esse é um vetor sempre perpendicular aos dois. Se esses dois estão no plano do quadro, o momento dessa força vai estar na direção perpendicular, né? Ou entrando ou saindo. Vai ser um vetor ou entrando ou saindo na direção perpendicular ao quadro. Logo vai estar na direção C, ou seja, o momento vai ser um vetor na direção C. Tá? Então, convém sempre escolher o ponto para calcular o momento como um ponto que esteja no quadro ou no plano das forças, né? Mas que ponto seria esse? Bom, em lugar de você escolher um ponto qualquer, um ponto conveniente seria um ponto que esteja sobre uma das incógnitas, né? Porque se você coloca esse ponto, por exemplo, aqui um ponto A, então a força AY em relação a esse ponto não faz momento, porque esse vetor aqui seria igual a zero. Tá? Então, quando você está numa situação que você tem várias incógnitas de força, o melhor que você pode fazer é colocar um ponto para calcular os momentos exatamente no ponto onde age uma das incógnitas, né? Aí eu vou colocar esse ponto no ponto A, pode ser no ponto A ou pode ser no ponto B. Inclusivamente pode ser aqui no ponto F, né? Mas eu vou colocar aqui no ponto A. E vou analisar a soma dos momentos em relação ao ponto A. Tá? Igual a zero. Isso aqui implica o seguinte, olha só. Em relação ao ponto A, essa força não faz momento. O momento da força AY é igual a zero. Mas você vai ter um momento da força de Y que não é igual a zero, porque você tem aqui esse raio vetor, que seria o raio vetor que fixa a posição de BY em relação ao ponto A, e você tem aqui esse raio vetor, né? Que seria o raio vetor que fixa a posição da força F em relação ao ponto A. Reparem que eu estou expressando a largura dessa viga, né? É uma situação que se faz normalmente. Aqui vai ter então a gente momento da força de Y mais o momento da força F. Ok? E a gente pode resolver essa equação. Só que
reparem, esses vetores vão estar sempre na direção perpendicular, né? Ok? Ou seja, esse vetor aqui, quando você faz o produto vetorial entre esse vetor e esse vetor, como eles formam um ângulo de 90 graus, o módulo desse momento, desse vetor, vai ser apenas o produto dessa distância por essa força, né? Ok? Lembrem que o torque, a intensidade de um torque é sempre igual ao produto da força que faz o torque vezes o braço dessa força. E o braço dessa força, vocês podem ver ali nos vídeos que eu deixei sobre momento, o braço de uma força em relação a um ponto, se você tem uma força agindo num ponto da estrutura, e você quer calcular um momento em relação a esse ponto, um ponto qualquer, ok? Então, o momento em relação a esse ponto vai ser igual a o braço dessa força vezes a intensidade da força. E o braço, gente, lembre que é igual à distância entre a linha de ação da força e o ponto em relação ao qual você calcula esse momento. O braço é igual a essa distância aqui. É a distância que vai do ponto em relação ao qual você calcula o momento. Essa é a distância entre esse ponto e a linha de ação da força. É a distância que cai perpendicularmente na linha de ação da força. Ou seja, a intensidade do momento aqui vai ser igual à força desses o braço. Tá? Então, essa força aqui em relação a esse ponto tem um braço igual ao comprimento da viga. E essa força aqui em relação a esse ponto tem um braço igual a metade do comprimento da viga, ok? Beleza? Então, a gente pode determinar a intensidade desses vetores de uma forma muito simples. O momento dessa força vai ser igual ao valor da força vezes o braço dessa força em relação ao ponto A, que vai ser igual ao comprimento da viga. E o momento dessa força vai ser igual à intensidade dessa força, ou seja, a intensidade do momento vai ser igual à intensidade dessa força, vezes o braço dessa força em relação ao ponto A, que é o comprimento da viga sobre 2. E a soma dessas duas coisas tem que ser igual a zero. Eu não coloquei aqui ainda os sinais, porque a gente tem agora que determinar os sinais. Como a gente determina os sinais desses momentos, né? Para eles poderem se equilibrar um com o outro. Como a gente determina os sinais desses momentos? Bom, tem uma forma muito simples. E é a seguinte: se a gente está analisando o momento dessa força em relação ao ponto A, então o que você faz é analisar qual é a tendência que essa força, essa força tende a rodar essa estrutura em que sentido? No sentido para cá, ou sentido contrário, ou seja, anti-horário ou sentido horário. Se você fixa esse ponto, essa força vai tender a girar a estrutura no sentido anti-horário. Aplicando, então, a regra do saca-rolha, a regra da mão direita, esses 4 dedos você faria o sentido de rotação dessa força e o polegar indica o sentido do momento, né? Okay? Então, esse momento estaria saindo do quadro. Se a gente escolhe o X para cá, o Y para cima, o C estaria para fora, então esse momento estaria no sentido positivo do eixo C, logo seria o momento positivo. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Tá? Essa é a forma em que a gente determina o sinal do momento. Porque a intensidade é muito simples, multiplicar apenas a força pelo braço dessa força. Agora vamos analisar o sinal do momento da força F. Em relação ao ponto A. Reparem, essa força ela age de cima para baixo. Logo, em relação a um eixo que passa pelo ponto A, essa força tende a girar a estrutura no sentido horário, né? Okay? A tendência é a girar a estrutura no sentido horário. Aí você aplica a regra do saca-rolha, fixando o ponto A. Essa força tende a girar no sentido horário, logo estaria entrando no quadro.
Como o eixo C está para fora, então esse momento seria negativo. Ok? E aí a gente chega a um resultado muito simples. Vamos cancelar esse L aqui, porque é igual a zero. Logo BY igual a F sobre 2. Então, a força que age no ponto B é a metade da força externa que age sobre a viga. E claro, como AY mais BY tem que ser igual a F, então daí a gente saca também que AY tem que ser igual também a F sobre 2. Tá? É um resultado esperado, porque essa força está agindo exatamente na metade da viga. Ela está à mesma distância do ponto A que a mesma distância do ponto B. É a mesma distância do ponto A que do ponto B. Logo, essas forças têm que ser iguais. São duas forças que somadas sejam igual à força externa e que somadas sejam igual à força externa e que são iguais. Né? Então, cada uma tem que ser igual à metade da força externa. Alguma dúvida, gente? Pergunta. A gente vai complicar ainda mais isso nas próximas aulas. Né? Esse aqui é um problema muito simples, mas serve para ilustrar alguns conceitos. Bom, eu vou deixar para vocês pensarem, fazer em sua casa, o que aconteceria se essa força... Bom, coloquem números aí, né? Por exemplo, você pode colocar a força igual, essa F igual a 1 kN, e o comprimento da viga igual a 1 metro. Coloquem aí essas forças, você vai chegar a resultados muito simples, né? Se age uma força de 1 kN, cada uma dessas forças vai valer meio kN. Né? Agora, eu vou deixar para vocês pensar na situação que aconteceria se essa força, em lugar de agir no centro da viga, ela está na vertical em algum ponto que não está no centro da viga. Vamos supor que essa força esteja mais próxima do ponto A, deslocada para cá a uma distância A em relação ao ponto A e agora a uma distância B em relação ao ponto B, de forma tal que a soma dessas distâncias seja igual ao comprimento da viga. O que aconteceria aí? O que você esperaria com essa força? E com essa força? Já não podem ser iguais, né? Elas não podem ser mais iguais. Se essa força se desloca mais próxima do ponto A, então vai acontecer que a reação do apoio no ponto A deve aumentar, né? Claro, né? Imagine que você tem uma viga, está simplesmente apoiada, se a força age no meio, as reações dos apoios vão ser iguais. Mas se agora essa força se desloca mais próximo desse ponto, é evidente que esse ponto tem que fazer uma reação maior, porque a força está mais próxima desse ponto e essa vai fazer uma reação menor. Ou seja, essa força aqui ela deve aumentar, enquanto que essa aqui deve diminuir. Tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa situação e vocês acharem como muda essas forças, a força Y e a força Y, quando aumenta a Y, quando diminui BY, na situação em que você tem essa força mais próxima de um dos pontos. Né? Você vai chegar à fórmula muito interessante. Né? É uma situação que você vai encontrar em muitas situações, em muitos problemas, e às vezes a gente dá para você resolver de forma rápida, apenas analisando qual é a distância que a força está de um dos extremos da viga. Tá? Vou deixar então essa situação para vocês fazerem. Quem tiver dúvidas, me pode perguntar. Podem entre vocês também consultar esse problema. Bom, alguma pergunta? Dúvida? Tudo certo aí, então? Bom, a aula de hoje era apenas discutir esse problema simples. Na próxima aula, a gente já vai entrar a falar sobre situações mais complexas e a analisar momentos de binário. O que acontece quando sobre a estrutura ou sobre uma viga age um momento de binário. Tá? Então,
Então, pergunta, gente. Dúvidas? Professor, Diga. eu gostaria de saber quais que são o Sistema Internacional de Medidas, né, que é usado. O qual sistema internacional? Isso? Isso. A gente normalmente vai usar o sistema internacional. Você pode encontrar em alguns livros, né? O sistema americano, por exemplo, que usa Libra para medir força, usar poligada, tá? Mas normalmente a gente vai usar o sistema internacional. Nas provas você vai ter Não, que ser... sim, mas a questão é tipo assim, a força vai ser Newton e a distância vai ser metros. Esse é o sistema internacional, né? Lembra que o sistema internacional... É isso que eu... Tá? Sistema internacional mede distância em metro, mede e o tempo em segundo, ok? E a massa em quilograma. Logo, se você tem quilogramos, metro, segundo, quadrado, você vai ter força em Newton, tá? Ok? A força sempre vai ser Newton. O quilonewton, normalmente essas forças se dão em quilonewton. Tá, reparem uma coisa aqui, gente, que não falei. Sobre essa viga, além dessa força externa e as ações dos apoios, há outra força. Que força é essa? Chegou? Que força é essa? A massa. Bom, a massa não é uma força, seria o peso da viga, né? Eu vou falar na próxima aula sobre o momento binário, ok? Beleza, na próxima aula eu vou entrar sobre o momento binário e a gente vai esclarecer esse ponto. Então, alguém falou a massa mais precisa, a forma mais precisa, a força que há sobre essa viga ali, que a gente não está considerando, seria o peso dessa viga. Que aqui em estática a gente vai representar o peso sempre com a letra W, né? Ok? Temos que estar acostumando a outra nomenclatura. Em física 1 a gente usava para o peso a letra P e W deixava para o trabalho. Agora a gente vai usar a letra W para o peso. Então, a gente está expressando o peso da viga por quê? Porque em muitas situações, as forças externas que agem sobre a viga são muito intensas, são da ordem dos quilonewton. Então, nessa situação, você pode expressar o peso da viga, porque seria uma força muito pequena comparada com as forças externas, né? Porque são situações em que a viga está submetida a pesos excessivos. Então, sempre em tudo, o problema a gente vai expressar o peso da viga. Tá? Bom, mais outra pergunta. Na próxima aula a gente vai falar sobre momento binário. Até agora a gente não colocou o momento binário na equação. Outra dúvida, pergunta. Então é o seguinte, gente, eu vou parar a gravação, mas vou ficar por aqui. Se alguém tiver mais dúvidas, se alguém achar mais alguma pergunta, pode fazer. Fiquem à vontade, tá?